Bom, e hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes a Vera Iaconelli, que é psiquiatra da USP. Nosso assunto com ela, a gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus, né? E o impacto sobre adolescentes e crianças. Vera, tudo bem com você? Tudo bem, eu sou psicanalista, não sou psiquiatra. Opa, vamos corrigindo então aqui. A Vera que é psicanalista da USP, né, da Universidade de São Paulo, e tem estudado bastante esse tema ligado de como os pais devem se comportar em relação aos seus filhos para explicar esse momento que nós estamos vivendo. Tem um manual a ser seguido ou varia de caso a caso, hein, Vera? Olha, a gente tem que lembrar que filhos têm de todas as idades, né? Quer dizer, eu ainda tenho mãe viva, então eu também sou filha. Então tem uma diferença, você está falando de uma criança muito pequena, de uma criança adolescente, né? Então, dependendo da idade, você vai contar o que está acontecendo. Acho que a gente não deve se furtar a falar a verdade para as crianças, mas dentro de cada idade, com uma linguagem apropriada e muito em função também do que elas perguntam, senão a gente se antecipa, né? Mas tem que explicar sim, porque mesmo elas não sabendo o que se passa, elas estão sofrendo as consequências. Então é importante elas saberem por quê. Vera, eu acho que uma das principais questões que os nossos ouvintes nos trazem sempre aqui na Rádio Bandeirantes diz respeito à quebra do ano letivo e da rotina das crianças e dos adolescentes, né? Então eu queria começar também falando com você a respeito disso, porque muitas escolas optaram por aulas online, outras fazem aulas gravadas, outras, de alguma forma, preferiram não seguir por esse caminho, além, é claro, de parte das nossas crianças e adolescentes que não têm acesso a esse conteúdo online por uma questão ali de deficiência das próprias famílias, né? O que você tem observado como mais benéfico ou menos traumático para as crianças nesse momento em relação ao estudo? Olha, eu acho que a gente foi com muita sede ao pote, a gente imaginou que a virtualidade iria dar conta da escola e que não existiria grandes diferenças. Então a gente poderia ter aula virtual, porque isso com os adultos funciona, né? Que a gente está fazendo uma entrevista virtual. Ok, funciona, porque somos adultos, podemos entender. Agora, o aprendizado, ele é muito afetivo na escola, ele é muito físico, ele envolve uma série de relações sociais importantes para as crianças. Então, o que a gente percebeu? Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo que tem acesso consegue acompanhar igualmente. Então, tem crianças que não conseguem render nada no virtual, tem crianças, por outro lado, que renderam mais. Tem professores que não se adaptaram tanto ao virtual. Então, o que a gente tem que pensar? Esse é um ano que a criança que conseguiu manter o que ela já sabia, já fez bastante coisa. Não dá para esperar que esse seja um ano de um aprendizado convencional e que esse ano vai valer igual aos outros. É um ano excepcional. Tem que abaixar um pouco as expectativas, né? Qualquer coisa que se absorva de conteúdo, né, nesse momento já é válido. E o que fica da experiência desse momento inédito, né, e que nós acabamos descobrindo as coisas com o passar dos dias, né, sem nenhuma espécie de parâmetro assim? Você acredita que a aula virtual, ela pode de alguma forma ser introduzida no conteúdo da escola tradicional para os alunos, com algum tipo de reforço, e essa experiência ser aproveitada de alguma forma na retomada das aulas físicas? Olha, Pedro, sim, o futuro da escola é um futuro híbrido. Realmente o virtual vai criar um impacto e abrir portas e ser uma ferramenta que vai ser usada assim. O que a gente não pode acreditar é que uma coisa possa substituir a outra. O presencial não é substituível na formação das crianças. Isso que eu brinquei. Para os adultos, sim, a gente pode fazer curso à distância, tem alguma perda? Tem, mas não compromete. Agora, para o desenvolvimento e mesmo para a cognição e para a parte afetiva, o presencial é indispensável. Agora, vai entrar alguma coisa nova, sim, alguma coisa vai ser somada. O que a gente errou, quem apostou que poderia ser uma troca 100%, que foi aposta lá atrás, olha, então agora vai tudo virtualizar, vai dar certo, não é bem assim. Não é 100% possível para as crianças.
Vera, muitos pais relatam, especialmente o das crianças menores, uma rotina de estresse em casa durante esse período de aulas virtuais, não é? Com as crianças irritadas, com dificuldade de concentração, com todo mundo falando ao mesmo tempo e uma professora só tentando tomar conta da classe, plugada ali, sabe-se em que tipo de dispositivo, não é? Para essa situação, existe uma forma de pais e crianças lidarem melhor com isso? Olha, os professores estão dando aula com os pais dentro da sala, né? Quer dizer, é muito, muito complicado tudo que está acontecendo. Eu acho que eu tenho falado muito nas escolas, tenho falado muito com os pais e com professores. A questão que a gente tem esse ano é como essa comunidade de ensino, que inclui família, escola, crianças, professores, consegue chegar a bons termos, mas esse acordo tem que ser cada comunidade com as suas características em relação a cada criança com as suas famílias. Então, o que a gente está tentando é diminuir danos, não é tentar comparar este ensino com o que seria o presencial, porque isso a gente já perde de saída. Então, a gente vai ter crianças que vão precisar de mais reforço depois, vão ter crianças que saíram muito bem, vão ter famílias que não conseguiram, porque não tinha computador para todo mundo e a família tinha que trabalhar, né? Então, o que vai acontecer agora é que esses desarranjos, essas diferenças, essas perdas, elas vão ter uma nova etapa de elaboração. Esse é o trabalho da escola, quer dizer, a comunidade de ensino, que inclui os pais, vai ter que sentar junto e pensar que solução que a gente dá daqui para frente, e não ficar atrás de metas impossíveis e sempre achando que deu tudo errado. A gente fez o melhor possível, foi excepcional, mas é isso, tem limites, né? Bom, a escola não é tudo, né, Thaís? A gente sabe bem, né? Quem tem filho, principalmente aí na educação infantil e na pré-adolescência, né? Esse grau de irritação mencionado pela Thaís, não só em relação ao estudo, em relação às aulas, né? Mas em relação ao período em que esses jovens, essas crianças ficaram em casa. É importante os questionamentos que são feitos por eles aos pais, né? E os pais às vezes não têm uma resposta pronta, porque nunca viveram isso, não têm uma experiência e um precedente, né, para contar como que vai ser o futuro. Como lidar com essa angústia, né, das crianças, dos pré-adolescentes, principalmente os adolescentes, os jovens já têm uma compreensão melhor desse momento, né, Vera? Então, eu acho que essa questão da angústia é super importante, mas a gente tem que lembrar, assim, os pais não têm que ter resposta para tudo. Esse é um grande erro, a gente achar que tem que ter resposta. Então, é poder bancar com a criança que a gente está fazendo uma aposta em algumas coisas, que algumas coisas podem dar certo, outras não, e que a gente pode sentar e conversar e pensar sobre isso. Acho que os pais, quando eles se colocam essa espada sobre a cabeça de ter que responder uma coisa que eles não viveram, é aí que eles se atrapalham, né? Então, vamos sentar, a gente faz acordos, a gente vê se eles funcionam, a gente retoma esses acordos, olha, isso aqui não está dando certo, e o que se a gente não cuida dessas angústias, se a gente não para conversar, para repensar, para combinar, a gente vai tendo aquela coisa que a gente tem visto, que é a violência doméstica, né? A violência doméstica é fruto também, esse incremento da violência doméstica, da falta de diálogo em cima dessas questões de angústia. Então, o adolescente é um caso especial, ele é uma pessoa que está numa fase onde ele quer se separar da família, ele quer se fechar no quarto, ele não quer ter tanto contato, porque ele quer ser mais independente, coisa que ele ainda não é, né? Então, também a gente tem que respeitar as privacidades nesse momento, senão as relações ficam ainda mais desgastadas, né? E Vera, eu acho que, já que você falou em adolescentes, é uma questão que surge muito nas casas agora, que é a necessidade do adolescente ficar um pouco mais ali com a sua privacidade, versus a preocupação dos pais de verem, por exemplo, adolescentes acordados todas as madrugadas até 3, 4, 5 da manhã, conversando sabe-se lá com quem, por WhatsApp, nos jogos. Como as famílias podem lidar com essa situação que é mais presente agora na quarentena, porque o ensino não tem a mesma rotina, né? Durante um período de aulas, acho que a própria dinâmica da escola coloca uma regra nisso, e agora ela foi embora. Olha, os pais não devem, por causa da quarentena, desistir das suas prerrogativas de pai, que são de botar limite, de dar aquela controlada. É claro que a gente não vai ficar em cima deles 24/7, senão ninguém aguenta, mas algumas regras são fundamentais, inclusive botar a criança para fazer atividade dentro da casa, assim, limpar, lavar, arrumar, faz parte do que se espera das crianças
acho que deveria se esperar sempre, mas parece que só agora na pandemia que as pessoas acordaram que uma família é um grupo de ajuda mútua, né? Então, cobrar sim a forma como ele vai fazer pode ser combinada, mas ele vai cuidar das coisas dele, ele vai participar das coisas da casa, e ele vai ter uma rotina, e ele vai se haver com a escola e responder para a escola o que ele fez ou deixou de fazer. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ser onipresente, mas tem algumas regras que têm que ser mantidas. Esse é o trabalhinho sujo dos pais, né? O Vera, aí aqueles filhos, né, que querem de alguma forma, precisam sair de casa, né? O grau de irritação é demonstrado ali em algumas atitudes, como por exemplo roer unha, né? Criança que começa a dar sinais ali de que não suporta mais esse confinamento dentro de casa, né? É esse o momento de pedir uma ajuda? Há algum conselho prévio aí que pode ser dado para os pais que estão passando por isso nesse momento? Olha, a gente está com mais de 100 dias e a gente ainda está com uma previsão um pouco ralentada aí da volta, então não era exatamente o combinado lá atrás. O combinado lá atrás é que a gente teria uma experiência mais ou menos com a Itália, Espanha, e na verdade a coisa está se estendendo, os números não são bons. Então a gente está na hora que a gente precisa pensar, bom, últimos fôlegos, né, gente? Que tipo de dinâmica você pode fazer? O que dá para fazer para sair um tanto? Famílias que estão bem isoladas, junto com famílias que estão bem isoladas, de repente essas crianças podem se encontrar, de repente os jovens podem se encontrar, tudo com muito bom senso, não é para liberou geral, muito pelo contrário, mas pensar pequenos circuitos protegidos para que as crianças não fiquem tão desesperadas. Quem tem a oportunidade, por exemplo, de sair um pouco da cidade, ficar mais no campo, são muito privilegiados, mas tem pessoas que estão fazendo até um esforço por causa do excesso de confinamento. Então, está na hora de usar bom senso. Não é para relaxar, é só para usar bom senso. E quem tiver com sofrimento a mais, que a gente já percebe que tem sintoma, porque sofrer estamos sofrendo, tá? Mas que está fazendo algum sintoma, aí tem que procurar ajuda psicológica mesmo. Bem, quem está com a gente hoje aqui na Rádio Bandeirantes é a Vera Iaconelli, ela que é psicanalista, falando sobre os efeitos da quarentena sobre as crianças, né? Queria colocar um outro elemento na conversa, Vera, que é o seguinte: o aumento da insegurança entre os adultos. Primeiro, por causa da própria pandemia, muitas famílias com pessoas doentes, algumas famílias enlutadas. Isso é claro que torna o ambiente mais inseguro, o medo de que as pessoas mais próximas se contaminem. E olhando ali em relação à atividade, muitas famílias com hoje uma renda menor, com o pai ou a mãe desempregados, enfim, aquele conforto que pode ter existido antes, dependendo do grau, é claro, da família, mas houve, de forma geral, um decréscimo nele, não no conforto material, mas um conforto em relação à segurança. O quanto que os pais devem transmitir isso para as crianças e como fazer isso? Olha, eu vejo uma geração de pais muito próxima, muito íntima dos filhos, com uma dedicação muito maior até nessa questão da relação, maior do que outras gerações. Isso é muito interessante. Mas, por outro lado, a questão hoje é um pouco de medo de falar, medo de contar para a criança o que está acontecendo, tentando preservar demais a criança da vida. E não é disso que se trata ser pai e mãe, sabe? A gente pode sentar com os filhos e falar sem meter terror neles, porque eles estão vivendo as consequências daquilo, mesmo que você não fale, ele sente que tem um clima, que tem um estresse, e ele não sabe se é alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer, se o perigo é maior do que parece. Então, realmente dá para sentar com a criança e falar, olha, mamãe e papai perderam emprego, o dinheiro vai ficar curto, e tudo bem, porque a gente vai dar um jeito, você pode ajudar, você sabe como é que você pode ajudar? Você pode ajudar fazendo a tua parte aqui em casa, você pode ajudar estudando, olha, eu estou mais nervoso do que o normal, quer dizer, a gente pode conversar com as crianças, inclusive para que elas não se sintam responsabilizadas pelo que está acontecendo e consigam reconhecer no sofrimento dos pais algo que independe delas. E a gente que trabalha com notícia aqui, não é, Vera? A gente está o tempo todo tratando sobre a Covid e as consequências dela em cima da sociedade. Você acha que essas notícias devem ser compartilhadas também com crianças? Aquela hora em que você liga o rádio, está acompanhando o noticiário na sua casa, ou liga o jornal à noite. Esse momento deve ser dividido com crianças e adolescentes?
Olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo de informação que chega, porque mesmo vocês, né, que são jornalistas, vocês estão super expostos à toxicidade das informações, que são muitas, é uma avalanche, né? Então, é uma preocupação que a gente tem também. Então, com a criança, o papel dos pais vai ser sempre, na infância e na adolescência, é fazer uma certa curadoria do mundo, né, não deixar que tudo entre de chofre, que a criança possa ter aquele que fala, ó, isso aqui serve para você, essa literatura serve para você, essa aqui ainda não serve, essa comida serve para você, essa aqui ainda não serve, esse esporte serve, e assim também é para a notícia. Então, a criança tem acesso a muito mais notícias do que a gente gostaria. Então, a gente evita que ela tenha um acesso direto, mas uma vez que ela tem acesso, é hora de sentar e conversar. Olha, você entendeu isso aqui? Você sabe o que quer dizer? Qual a dúvida? Então, a gente vai tentando ajudar a criança a ter acesso e também elaborar o que ela viu, né? Ô Vera, fora da pandemia, né, tem pais que adoram lotar a agenda das crianças para impedir o ócio, para impedir que elas tenham algum tempo livre, né? Por, às vezes, pensarem que a criança ali com a cabeça ocupada em alguma coisa, não vão pensar em besteira. É mais ou menos por aí que a gente ouve falar. Tá certo esse comportamento, e agora na pandemia, esses pais devem estar com um nó na cabeça, né? Isso é uma pena que a gente começou com essa ideia assim de ter que preencher tudo, porque senão vai pensar o que vai pensar? O que tem de tão horrível na nossa cabeça, gente? Eu não gosto nem da ideia de tanto detox, não tem nada tão sujo dentro da gente, nada tão ruim, tem que ficar fazendo detox e limpando. Não, a gente sonha, a gente tem fantasias, a gente tem medos, a gente tem invejas, ciúmes, tudo bem, né? Tem uma diferença muito grande entre o que a gente pensa e o que a gente realiza. Então, olha, não tenham medo do ócio, não tenham medo do silêncio, não tenham medo da meditação, não tenham medo do tédio. É justamente nesses vazios que a criança cria alguma coisa. Se ela ficar muito assustada com os momentos de vazio, ela vai ter medo de viver sozinha, às vezes de pegar um livro, porque um livro você lê e você tem que estar com você mesmo para ler. Então, a gente tem que tirar essa mentalidade dessa geração que acha que o legal é que as crianças tenham uma agenda praticamente de executivo. Não, gente, é bom que a criança fala, o que eu brinco? Não sei, inventa, descobre, porque aí aparece a criação, é aí que realmente interessa. E olha, eu vou dar meu depoimento de mãe aqui, viu, Vera? A minha filha, claro, baixou o ritmo, né, como acho que quase todas as crianças, e eu vejo que ela tá mais tranquila, tá evoluindo, tá processando o momento. Até comentei com meu marido, falei, olha, eu acho que fez bem para nossa filha esse momento aqui de até aprender menos. Olha o que a gente está falando, né? Mas parece que perfeito. sim, que aquela pressão também atrapalha as crianças, né? Perfeito, exatamente disso que se trata, porque esse tem que fazer gera ansiedade, e gera pouca capacidade de criar, e gera pouca capacidade de estar consigo mesmo, e gera aqueles sintomas mais graves que a gente tem, né, que são esse índice de depressão, por exemplo, que as pessoas não conseguem ficar sozinhas com elas mesmas, porque elas deprimem. Então tem umas coisas importantes para essa geração repensar, né? Ô Vera, não é nem o meu caso, nem o da Thaís, mas imagino que de muitos pais que estão ouvindo e até adolescentes que estão acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes, né? A galera que está para prestar o vestibular nesse ano, né? Que já é um ano tenso de escolha, de dúvida, de sentimentos aí misturados, justamente para esta faixa etária, né? O que você pode dizer, qual o conselho, qual é o caminho aí que pode ser seguido e que pode ajudar as famílias nessa conversa com seus filhos? Olha, eu tenho uma filha que está prestando vestibular para medicina, né? E ela falou para mim, mãe, minha vida é uma quarentena. O que vocês estão vivendo, eu já vinha vivendo, porque a gente só estuda de noite, fica fechado, estudando, com a diferença que agora ela faz tudo virtual. Então, olha, eu diria que a gente tem, realmente é uma corrida de obstáculos, é um treino que precisa de muito trabalho, é uma dedicação muito forte, mas tem que ser balanceada com os momentos que hoje são momentos de Zoom com os amigos, são momentos de alongamento, de yoga, de descansar, de assistir séries bobinhas, de ler livros de outras coisas. É muito importante fazer essa alternância entre o tempo do trabalho duro, que é para se preparar para o vestibular, e o tempo do lazer, e principalmente ter uma rotina bacana para aguentar
o tranco. É uma rotina de atleta, eu diria, né? Ô Vera, ainda em relação aos adolescentes, né? Eles sentem mais falta desse convívio com os amigos, aquela sensação de começar a ser dono da própria vida, de ter um pouco mais de liberdade. Isso eu acho que vai ter impactos nessa geração de adolescentes? Olha, impactos duradouros, eu não acredito, porque é um período muito pequeno da nossa vida. Vai ter uma marca, a gente vai aprender coisas com isso, mas como impactos traumáticos, assim, já não daria para saber. Mas o adolescente, ele vive um sofrimento que é uma fantasia que todos nós tivemos, de que com ele nada vai acontecer, ele não vai conseguir se sustentar, ele não vai conseguir namorar, ele não vai conseguir ser tão bonito quanto, ele tem tudo para provar, né? Em determinadas fases da adolescência, a sensação de que ele nunca vai começar nada, né? Os outros vão viver uma vida que ele nunca vai chegar. Então, o fato de estar isolado em casa aumenta essa crença de que, agora que eu ia, né? Agora que eu ia namorar, agora que eu ia fazer, que ia acontecer, veio a quarentena e me impediu. E não, a gente sabe que mesmo se ele estivesse saindo, são processos muito difíceis, são coisas que ele tem que descobrir nele mesmo. Às vezes ele é lindo e maravilhoso, ele se acha feio, tem uma série de questões na adolescência. Acho que está sendo uma provação para eles ter que ficar com a família no momento em que eles sentem uma necessidade de estar longe e ter que ficar longe dos amigos. Para alguns adolescentes está sendo muito duro mesmo. Vera, aumentou o número de casos de depressão aí de jovens, adolescentes durante a pandemia do coronavírus no Brasil? Olha, a gente já está aí com uma percepção, né? Estão começando a fazer estudos, é tudo muito recente, mas assim como a violência doméstica, os divórcios, né? As demandas por análise, tratamento psiquiátrico, o uso de medicação, o uso de álcool, tudo isso para a gente são indícios fortes de que sim, porque a gente está tendo um sofrimento psíquico maior. Mas não só, nem tudo se expressa em termos de depressão, você vai ter doenças psicossomáticas, você vai ter fobia, você vai ter surtos psicóticos, você vai ter alcoolismos, adições, várias outras formas de expressão do sofrimento psíquico. O que tem que acender o sinal amarelo numa família em relação a isso, Vera? Então, olha, primeiro que a gente tem que entender que os seres humanos sofrem e os momentos de felicidade, satisfação são pontuais na vida. Essa história de tirania da felicidade não ajuda ninguém, torna a gente mais infeliz. Olha, a gente sofre, a gente sabe que vai morrer, a gente tem questões, a gente tem medos, isso faz parte da vida normal, tá? Dentro de uma situação de pandemia, o sofrimento aumenta, você tem mais insegurança. Às vezes a tua vida tá boa, você está ganhando teu dinheiro, tudo, mas você sabe que tem gente passando fome, você sabe que o emprego vai acabar. Só de você saber o que está se passando no Brasil já é, vamos dizer, um grau de sofrimento para todos nós, tá? Mesmo que você, excepcionalmente, esteja um tanto preservado, tá? Então, é de se esperar um momento de mais ansiedade, mais tristeza, mais preocupação, mas tudo isso ainda está dentro da normalidade, ok, tá? Algum sintomia minha, dorme mais, dorme menos, come mais, come menos, está mais irritado, tudo bem. Agora, quando a gente começa a falar num sofrimento, que o sujeito já começa a adoecer e começa a fazer sintomas que impedem ele de levar uma vida no dia a dia dele, então, várias coisas que eu já falei, né? Uma insônia mais forte, um alcoolismo, uma irritação que já começa a se indispor com todo mundo, coisas que trazem muito sofrimento. Está na hora de procurar ajuda, nem que seja para você descobrir que um encontro pontual ali já te serve, né? Algumas pessoas vão precisar de tratamentos longos, tá? Mas eu acho que é o sofrimento, esse sofrimento a mais, esse que faz com que a gente sinta muita necessidade de poder compartilhar isso com outro e não estar encontrando ali no ambiente familiar, esse que seria o indicativo de procurar ajuda, sim. Na dúvida, procura ajuda. Felizmente aqui em São Paulo, né, a gente já está acompanhando a liberação, né, de parte do comércio, restaurantes, né, claro que com muito cuidado, mas as coisas começam a voltar. É preciso uma preparação também dessas faixas etárias aí das crianças, dos pré-adolescentes para esse momento, uso de máscara, passar álcool gel, luvas, essas dicas, né, que nós estamos recebendo, as orientações que nós estamos tendo dos profissionais da saúde, é importante também já começar a trabalhar com isso para mostrar que a retomada não vai ser uma vida normal no primeiro momento? Acho que sim, acho que as crianças já estão acompanhando, que elas veem os pais ir ao supermercado, elas começam a ver uma certa circulação e a gente vai insistindo, porque a gente vê, né, Pedro, até com os adultos não tem tanta adesão quanto a gente gostaria, né? Sim. Então, se você, né, você tem que convencer uma criança,
às vezes é um pouco mais fácil até do que alguns adultos que parece que não aceitaram aí o óbvio, né? Mas sim, a gente vai tentando fazer brincadeira. Olha, uma máscara bacana, você pode customizar a tua máscara, um face shield customizado. A gente vai inventando com as crianças, vai fazendo, chegando junto, né? Quem está com a gente na Rádio Bandeirantes hoje é a Vera Iaconelli, que é psicanalista, está falando sobre as crianças e os adolescentes durante a pandemia. Vera, está todo mundo contando os dedos, especialmente crianças e adolescentes, para a data 8 de setembro. É quando há a previsão de volta das aulas nas escolas de São Paulo. É claro que essa data ainda pode ser alterada, dependendo do que acontecer em relação aos números da pandemia, não é? Queria te perguntar o seguinte: crianças pequenas que tendem a ter ali uma menor noção de respeito em relação ao isolamento social, por exemplo, e adolescentes que tendem a se achar ali quase que invencíveis. Ah, comigo não vai pegar, não é? Aquela sensação de ser dono do mundo que é típica da adolescência. Como é que a gente vai lidar com essas duas coisas quando voltarem às aulas? Olha, sem grandes pretensões de dar conta 100%, né? Eu acho que essa é a grande preparação que as escolas estão fazendo já, um verdadeiro esforço de guerra para pensar como é que eles vão administrar essa vinda e como é que eles vão para si mesmos, para a equipe, para as crianças, né? Mas esse é o grande trabalho da escola, é educar, né? Que com o apoio dos pais, a gente pensar na comunidade de ensino, com esse apoio dos pais tem muito mais chance de funcionar do que se os pais estiverem em outra página. Então esse é o momento realmente da gente se unir. E as crianças e adolescentes, eles têm uma característica muito engraçadinha. Às vezes podem ser super rebeldes, mas eles adoram uma causa. Eles adoram alguma coisa que eles sintam que eles são importantes, assim, alguma coisa que capture e fala assim, não, olha, cara, você faz a diferença aqui, olha só. Então, a gente pode pegá-los também por esse lado. Às vezes os pais falam, eu tenho medo de falar que a gente perdeu o emprego e não vai ter dinheiro. Não, bota o cara na roda, fala, olha, bicho, a gente tá junto nisso aqui é uma família, vamos economizar junto. Aí, aquilo que podia ser uma perda, pode ser um lugar onde eles se sentem importantes também. Então, a gente vai tentar capturar eles por aí. Se a gente estivesse fazendo essa entrevista aqui no momento fora de pandemia, a gente ia perguntar sobre bullying, né? Porque é uma demanda que chega muito para a rádio aqui, para a gente abordar esse assunto no ar. Como que ficou essa questão do bullying durante a pandemia aí? Qual que é a experiência que se teve? Nos grupos de WhatsApp, imagino que eles devem ter se multiplicado, né? Para trabalhos que foram passados pela escola. E também, claro, pelo convívio necessário, uma vez que os jovens adolescentes não estão se encontrando, de alguma forma eles têm que se comunicar, né? O bullying ele sempre existiu, sempre vai existir, ele adquiriu esse nome mais recentemente, porque ele é uma tendência nossa de não olhando para nós mesmos, né, a gente jogar aquilo que a gente não gosta ou teme no outro, né, então arranjo alguém de bode expiatório, ponho alguém na berlinda, porque aí eu fico no lugar dos pops, supostamente, né? Se eu identifico alguém num lugar ruim, supostamente eu estaria num lugar bom. Então, esse é um mecanismo que nós todos temos, sempre alguém fica ali de Judas para a gente, né? Então, esse é um trabalho muito longo. Então, se a gente faz isso pela internet ou presencialmente, o que importa mais é que isso seja desmascarado, que a criança que faz bullying perceba que, na verdade, ela é frágil, e ela se usa do outro para esconder a fragilidade. E que a criança que sofre bullying, ela só fica nesse lugar se ela se identifica com o lugar de resto, daquele que não vale nada. Então, é um trabalho que tem que ser feito sempre com ambas as partes. Mas o ambiente virtual, o ambiente virtual ele é mais propício para isso, porque não está cara a cara às vezes, tende a crescer dentro esse comportamento? da experiência escolar, né, o ambiente virtual escolar, que reproduziria o presencial, não é uma coisa que os professores estão trazendo, nem as escolas. Eu já falei que umas 6 escolas não trouxeram. No WhatsApp, pode rolar de tudo, né? Aí já não tem controle, mas não tem sido uma queixa recorrente. Não duvido que esteja acontecendo, porque, como eu disse, é uma coisa que a gente não consegue evitar que exista, mas não saberia te dizer. Acho que é uma excelente pergunta. Vera, você acha que os pais têm que ter especial atenção nesse momento aqui com a exposição indevida de adolescentes em redes sociais? Me refiro aqui especialmente ao sexting, né?
crianças divulgando fotos ali em situações muito delicadas, e agora em que todo mundo passa o dia no celular e com a molecada em casa fazendo isso o tempo todo, você acha que essa é uma preocupação mais presente agora? Acho que sim, já era, só que de repente os pais perceberam que todas as informações que muito frequentemente eles acham que a escola não deve oferecer, o que eles têm vergonha de falar, essas crianças já estão tendo acesso muito deturpado ao sexo, por exemplo, as informações sobre o sexo, as informações sobre as relações amorosas, muito deturpadas por vídeos pornôs e outras coisas, e entre eles também uma falta de reconhecimento, até de uma certa etiqueta de como usar a imagem, de como transmitir imagem, os riscos que estão envolvidos, né? Então, isso é uma coisa que envolve educação, informação, mas também uma certa dose de controle de que tipo de informação os pais não devem se furtar a administrar o acesso que a criança tem à internet e a quantidade de acesso. Eles não podem se furtar, porque os pais também estão muito siderados pela internet, às vezes eles não deixam, não querem nem saber o que está acontecendo, mas na verdade tem prejuízo. Mas o que é administrar, Vera? É ficar ali olhando o grupo quantidade por grupo? de tempo, é quantidade de tempo, Você e acha que o dependendo pai da deve idade... olhar as redes sociais das crianças? Então, depende muito, Thaís, da idade da criança, né? A gente está falando, quando a gente fala criança, você vai de 3 até 18, né? Então, é uma questão que você tem que ver com eles que tipo de informação que eles têm acesso, tem bloqueios próprios nesses aparelhos. Eu sei que a gente enxuga gelo, né? Eles têm muito mais informação. Mas então a gente tem duas coisas. A gente tenta coibir esse excesso. A gente sabe que é furado, tem um tanto ali que você não consegue, e aí a gente senta para conversar com eles sobre aquilo que vazou. Eu não sei se fica claro o que eu quero dizer. Tipo assim, você tenta controlar ao máximo, mas na medida em que você sabe que ele tem acesso, você senta para conversar. O que você entendeu disso aí que você viu? O que você está achando? O que você pensa sobre o sexo? O que você acha que é uma relação amorosa? O que você viu aí que você gostaria de me tirar alguma dúvida? Eu estou aqui para Eu sei que você tem acesso, né? Então, o que você quer saber, que você está tão curioso? A gente tem que abrir o jogo mesmo, porque eles estão tendo informações incríveis, né? Até que a gente consiga fazer mecanismos cada vez mais eficientes, como a gente fez com a televisão, lembra? Né? A televisão também passava tudo, aí começou, não, a partir de uma certa hora pode isso, não pode aquilo, começou a ter os mecanismos de controle. Nós ainda somos a primeira geração de acesso total à internet, com todas as mazelas envolvidas, mas a gente não pode perder o norte de que é esse o nosso papel, é fazer essa curadoria do que chega para eles, né? Tá difícil, tá, mas essa é a nossa meta. E é um caminho sem volta, né? Não tem como mudar isso e não tem como privar também o filho desse acesso, senão ele vai viver num mundo paralelo, né? Exatamente, porque é uma ferramenta que chegou para ficar, né? Eu sou conselheira do Educamídia, que é um grupo que trabalha essas questões da entrada da mídia na vida das crianças e na educação, e realmente chegou para ficar, não é? E é maravilhoso, mas se for bem utilizado. E a gente ainda está correndo atrás, porque entrou muito rápido, das formas que a gente pode fazer para que seja bem utilizada e evitando essas mazelas, né? Vera, eu acho que essa situação pela qual a gente passa hoje é uma situação que todos nós vamos levar na nossa memória, né, para o nosso futuro, adultos, crianças, adolescentes. Como é que a gente pode trabalhar para que a criança e o adolescente leve essa informação que é real e faz parte da história dela, mas também possa usá-la de uma forma positiva? Dá para fazer isso? Olha, é um ano que, se a gente não ficar pensando só no que poderia ter sido, na escola que deveria ter sido, e começar a pensar tudo que ele significou em termos de revelação para quem ainda não sabia, né, das condições do nosso país, da importância do SUS, da importância da interdependência de todos nós, né, da importância de pensar solidariamente, da importância de se pensar como comunidade, o que é a escola, não é só um prédio, o valor do professor, o valor do jornalista, o valor do médico, da ciência. Quer dizer, é um ano que muita coisa apareceu para todos nós, e essa pode ser a grande lição de 2020. Então vamos aproveitar, né? Que é isso que a gente pode levar. Olha,
foi um ano que nós precisamos pensar mais no bem comum do que em cada um de nós. Se fizermos ou não, vai ser nosso mérito ter feito, né? Mas esse é um ano de grande aprendizado, sim, para quem entendeu tudo que está em jogo. E pode ter um legado, então, para a vida, né, dessa geração, que a nossa geração e as gerações mais passadas ainda não tiveram, porque não viveram, né, um período de exceção como esse. E essa preparação vem também da escola depois, não pode ficar restrita à família, os professores que estão se reinventando aí para, de alguma forma, passar algum conteúdo durante a pandemia, vão se preparar também para esse período de retomada, porque essas perguntas vão surgir na classe de aula, né, Vera? Então, eu tenho falado para os professores que assim, é uma espécie de triatlon, né? A gente está correndo, mas depois vai nadar e depois ainda vai pegar a bicicleta. Então, estamos ainda correndo. A volta, vamos cair na água, porque vai ser uma hora que a gente vai sentar e falar, bom, como é que foi? Porque veja, né, Thaís, Pedro, vai ter criança que perdeu parente. Vai ter criança que os pais perderam o trabalho, vai ter criança que perdeu as duas coisas. Vai ter criança que achou que ficou de férias. De escola, isso está acontecendo muito, né, Vera? Por falta de capacidade dos pais de pagarem, né? Exatamente. Mas vai ter aquela criança que ficou viajando 3 meses para o sítio da família. Tem criança que não tinha internet, não sabe o que está acontecendo no mundo. Então, essas crianças vão chegar na escola e vão sentar juntas. E vai ter professor que vai ter morrido, vai ter professor que parente vai ter morrido, quer dizer, vão sentar junto e falar como é que foram esses dias, o que aconteceu. E esse é um momento que a escola vai recolher essa experiência de cada um e aí sim vai pensar um projeto comum para estas turmas. E depois a gente vai ter, bom, a memória de 2020, que já não vai ser mais como era antes, mas já vai ser a parte da bicicleta, vamos dizer que a gente volta ali para o nosso ritmo, para a nossa vida, já com uma experiência nos ombros, né? Mas acho que sim, essa volta da escola vai ser muito um momento de conversa, um momento terapêutico, digamos assim. Muito bem, nós recebemos hoje aqui na Rádio Bandeirantes para uma conversa bem ampla sobre esse tema do relacionamento das famílias com a escola e também dos pais com os filhos principalmente, a Vera Iaconelli, que é psicanalista da USP e nos trouxe aqui em detalhes como essas questões todas estão sendo abordadas, não só do ponto de vista teórico, mas principalmente do ponto de vista prático, que é o que mais interessa para o nosso ouvinte. Vera, obrigado pelo bate-papo aí, foi ótima entrevista, até uma próxima. Até, obrigada e se cuidem, viu? Vou deixar. Obrigada, Vera, até a próxima. Até.